Olá, meu nome é Raquel Antoniassi, sou psicóloga clínica e te ensino a ter domínio do manejo clínico com crianças enlutadas. E para isso, uma das coisas que a gente precisa mais saber fazer é o processo de avaliação e cuidado, não apenas da criança, mas também da família dela. Uma das grandes especificidades do atendimento da criança é que ela vem sempre acompanhada de um campo e uma dinâmica familiar que também precisa ser considerada como parte integrante do processo terapêutico. O que eu quero dizer com isso? Nas minhas supervisões e cursos, uma das coisas que eu ouço com mais frequência dos meus alunos é o quanto é difícil o manejo com os adultos que se fazem presentes na vida das crianças. Aliás, inclusive, eu ouço muito, com muita frequência, que eles querem desistir de atender criança pela dificuldade que sentem ao atender os adultos. E aí eu venho aqui para dizer uma coisa para vocês, que se a gente não sabe trabalhar terapeuticamente também com esses adultos, é possível que isso vá ter reflexo negativo sobre o processo terapêutico da criança. Então vamos lá. A gente aprendeu lá na graduação, nos cursos que a gente tende a fazer, né, ao longo do nosso processo de formação no atendimento com crianças, que a gente precisa saber fazer orientação de pais. A gente precisa dizer, por exemplo, para os pais, para a família, o que eles têm que fazer para ajudar aquela criança, como conduzir determinado comportamento, como lidar com ela quando ela reage de forma X ou quando ela reage de forma Y. A gente aprende a fazer orientação escolar, ir para as escolas, orientar a escola, ó, eu estou avaliando isso na criança, eu identifiquei isso na criança e a partir disso acho que seria interessante pensarmos juntos uma forma de conduzir assim. Então, acho que a gente aprende, de um modo geral, enquanto psicólogos, a fazer orientação. Mas a gente dificilmente aprende que, para além da orientação, é necessário considerar muitos outros fatores no processo com esses adultos. E um deles é o acolhimento, a escuta e o processo de psicoeducação, sim, que é o que a gente está fazendo quando a gente faz orientação, né? Mas também de cuidado dessa família. Dentro especificamente do contexto de avaliação e intervenção com crianças enlutadas, a gente tem uma especificidade muito singular que é o cuidador dessa criança, seja ele quem for, também está enlutado. Porque a pessoa que a criança perdeu também foi perdida por esse adulto. Então, se essa criança perdeu um irmão, o pai perdeu um filho. Se essa criança perdeu um pai e ficou com a mãe perdeu o esposo. E para além do papel de esposo, o papel de parceiro no processo de cuidado dessa criança. Se essa criança perdeu uma avó, um avô, esses pais perderam uma mãe, um pai, um sogro, uma sogra. Se perdeu um amiguinho, esses pais e adultos que ficam, eles estão empáticos à dor do pai que perdeu e também estão sentindo de alguma maneira aquela morte. Ou seja, olha como o luto da criança é também luto dessa família. Lógico que de um outro ponto de vista, de um outro lugar de vínculo que é perdido, mas que também remete à experiência de dor, de sofrimento, que também vai precisar ser endereçada, mesmo eu não sendo terapeutas desta família, mas sendo terapeutas dessas crianças. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque isso, gente, é uma questão muito importante. Eu não posso atender, por exemplo, a mãe de uma criança enlutada que perdeu o pai, né, por quaisquer que seja o motivo, né, qualquer que tenha sido o tipo de perda, mas sem considerar que talvez muito da dificuldade desta mãe em manejar o sofrimento do filho, esteja vinculado a uma dificuldade de enfrentamento e manejo da própria dor. Então, muitas vezes, quando a gente está trabalhando com criança enlutada, o meu chamar a família para estar comigo no consultório não vai ser única e exclusivamente para realizar orientações, vai ser também
para realizar acolhimento e escuta. Lógico que eu não vou me colocar no papel de terapeuta desta família. Caso na minha avaliação eu sinta a necessidade de esta família, seja a mãe, o pai, o avô, a avó, a tia, enfim, quem ficou como responsável por esta criança a partir da morte daquele que se foi, eu vou precisar orientar para que ela busque o próprio acompanhamento terapêutico quando eu sinto essa necessidade. Mas eu posso sim realizar acolhimento e escuta. Exemplos, né? Essa semana eu estava atendendo uma família que perdeu uma pessoa, né, da família, e eu acompanho a criança. E para além da devolutiva que eu fui dar do meu processo de avaliação, eu precisei olhar para essa pessoa e perguntar como você está. E não só porque eu estou preocupada em como você está cuidando da pessoa, né, do seu filho, da sua criança, mas porque eu estou preocupada com como você está, né? Porque com como você está vai interferir sim, né, em como você vai conseguir exercer a sua função de mãe, de pai, de tio, de vô, de vó para esta criança que está enlutada. Então a gente precisa considerar, gente, a importância de fazer não só orientação, mas acolhimento e escuta desta família e, se necessário, encaminhamento para um cuidado mais detalhado, mais cuidadoso, mais aprofundado deles, tá? Então fazer falas como: me conta um pouco, mãe, como está para você não ter mais o seu parceiro em casa? Como você tem enfrentado isso? Você encontra espaço de expressão para tudo isso que você está vivendo a partir da perda do seu marido? Com quem você compartilha? Você compartilha? O que mudou na sua vida? Porque todas essas respostas vão me oferecer espaço de compreender como estas respostas vão interferir positiva ou negativamente nas mesmas perguntas para a criança, como ela está, como ela vê a possibilidade de explorar ou não explorar, de expressar ou não expressar aquilo que ela está sentindo diante da perda de quem se foi. Então, tudo isso são coisas que precisamos considerar e que a gente não aprende lá na graduação, né? Não sei vocês, mas eu não aprendi. Eu aprendi isso na base da porrada e do suor ao longo dos meus processos de atendimento com as crianças, que não adiantava eu chamar pais para orientação sem considerar que existe um subjetivo, né, um humano que também está passando por situações e que essas situações vão ser favoráveis e ou desfavoráveis para o processo da criança. Então adianta eu chamar esse pai e dizer que, então, pai, você precisa dar colo para o seu filho, porque ele está muito triste porque perdeu a mãe. Mas esse pai não está conseguindo acessar nem a própria dor. E ver o filho em sofrimento é gatilho para esta dor, né? E ver o filho em sofrimento coloca ele num lugar de impotência, não só para a própria dor, como eu estou dizendo, mas daí para o cuidado da dor deste filho. Né? Então eu vou precisar, antes de orientar esse pai, você precisa acolher a dor do seu filho, dar escuta para a dor dele. Como está a sua dor? O que você tem feito com essa dor? Tem sido mais fácil ou menos, né, mais difícil lidar com esta sua dor? Porque como ele lida com essa dor vai dizer de como ele lida com essa criança. Como ele dá escuta para a sua própria dor vai dizer de como ele se permite dar escuta para a dor da criança. Acho que eu tô rodando tudo isso aqui com vocês, gente, porque eu acho que é muito importante a gente bater nessa tecla de que o papel da família sobre o processo de luto da criança enlutada é muito mais amplo do que a gente imagina, porque também são famílias que estão adoecidas emocionalmente neste momento, o que é natural a partir do processo de luto, mas eu preciso, obviamente, enquanto profissional que acompanha essa criança, ter este olhar de
Se este processo de reação absolutamente natural diante da perda de uma pessoa importante está dentro do que é esperado ou está passando daquilo que é natural para aquilo que pode vir a ser, por exemplo, um luto mais complicado, um luto traumático, né, um luto que de alguma maneira vai interferir negativamente sobre o luto da criança. Tá? Então a gente precisa pensar nisso, pensar em ter mais encontros com esta família, pensar em acolher esta família, fazer uma entrevista que me possibilite conhecer não apenas esta criança e o processo de luto dela, mas também conhecer esta família, fazer sessões conjuntas, né, em que eu possa de alguma maneira mediar para essa dupla, ou esse trio, ou esta família como um todo, como seria uma maneira de oferecer escuta e expressão saudável, né, para o que elas estão vivenciando. Faz sentido tudo isso para vocês? Porque particularmente eu demorei muito para ouvir isso em algum lugar, eu demorei muito ao longo do meu percurso profissional para encontrar respaldo teórico, inclusive para tudo isso que eu estou apresentando aqui para vocês, né? Então a gente precisa considerar esta família desta criança que está em processo de luto, também está vivendo luto. Então nela também dói, nela também é necessário cuidado, nela também é necessário acolhimento. E se eu, enquanto terapeuta desta criança, não estiver este olhar e pegar essa família para só chapuletar de orientações de como ela devia, no meu ponto de vista, que não estou vivendo aquele luto, né, no lugar da rotina, da experiência do dia a dia, mas sim do pouco tempo que eu fico com a criança dentro do consultório, eu tô deixando passar aspectos importantíssimos que vão me possibilitar avaliar, aconselhar e intervir terapeuticamente para o campo como um todo. Tá? Então pensei muito nisso quando vocês atuam com crianças enlutadas, porque isso faz total diferença. A dinâmica familiar interfere sobre o funcionamento infantil, né? Isso de um modo geral. No contexto de luto, ainda mais. Porque o que a criança está vivendo, a família também está vivendo. E o nosso caminho enquanto profissional vai ser construir possibilidades para que eles possam viver esse processo de luto juntos. Porque a dor compartilhada é uma dor mais leve, é uma dor que não adquire proporções que me dominam, porque eu consigo dividir o peso dela, né? E isso se aplica tanto à criança em luto quanto a essa família também em luto. Muitas vezes essa criança será um fator de proteção para o luto deste adulto e vice-versa, né? O adulto vai ser, se pudermos trabalhar desta maneira que eu apresento para vocês, um fator de proteção para esta criança em luto, e isso vai fazer com que o processo deles proporcione ajustamentos saudáveis, funcionais, organizados, o que não quer dizer isentos de sofrimento, óbvio, afinal de contas perderam um vínculo importante, significativo, né? Mas de um sofrimento que tem lugar, que tem acolhida, que tem abraço, que tem quentinho, que é o que a gente mais precisa quando a gente está vivendo uma perda, né? E todas as reações que vêm com esta perda. Espero que esse compartilhamento colabore com vocês, como eu acho que é importante a gente ter essas colaborações dentro do setting terapêutico, onde muitas vezes a gente se vê sozinho, onde muitas vezes a gente se vê perdido, onde muitas vezes a gente se vê sem saber exatamente como conduzir o processo, né? E muitas vezes nós, enquanto terapeutas, quando nos vemos neste lugar de eu não sei o que fazer, é a hora de eu buscar a família e trazer, olha, tem momentos em que eu estou me sentindo perdida em relação a tal aspecto. Será que podemos pensar juntos em relação a tal aspecto? Como está aparecendo em casa? Como vocês têm lidado com isso? O que você percebe que ajuda e que não ajuda? Porque talvez a família nessa hora nos traga informações que passaram batido, né? E que a gente pode usar a favor do processo terapêutico,
como a família pode me trazer informações que me possibilite compreender por que aquele nó está existindo, né? Como me possibilita me reorganizar, porque esse nó pode existir porque eu não estou sabendo ou enxergando coisas do processo de avaliação que eu precisaria para me instrumentalizar, ou porque eu não tenho ainda os recursos teórico-práticos necessários para que eu possa intervir e eu pedir essa ajuda para a família vai acontecer quando eu preciso de informações e dados que me possibilitem avaliação e clareza, né, do processo, e eu preciso de supervisão, de estudo, de aprofundamento, de curso, quando a dificuldade e o nó eu percebo que é meu diante da minha limitação teórico-prática. Então, essa informação que eu trago aqui para vocês a respeito da família enlutada sendo um fator que precisa também receber manejo e atenção ao longo do processo de acolhimento, cuidado e intervenção do luto da criança, é um instrumento que eu acho que é importantíssimo de a gente ter presente no consultório, nos atendimentos clínicos com essa criança enlutada. Pretendo trazer mais informações a respeito disso tudo, compartilhar com vocês, para que a gente possa estar trocando, construindo conhecimento, compartilhando conhecimento e nos instrumentalizando da melhor maneira possível para o manejo clínico com crianças enlutadas de maneira adequada, ética, cuidadosa, responsável e com sustentação teórico-prática. Até mais!